Olá, turma. Professor Adriano Freire, para mais uma aula de educação física. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu trago para vocês a introdução ao atletismo, certo, pessoal? O atletismo, que é um tema bastante importante, onde podemos trabalhar, onde podemos abranger, né, outros esportes. O atletismo ele faz parte de outras modalidades, então é um assunto riquíssimo, importantíssimo para ser abordado. Vamos ver aqui um pouco da história do atletismo. O atletismo nasceu com o homem. Afinal, o mais antigo dos nossos ancestrais já andava, era obrigado a correr, a saltar e lançar coisas. Era uma dura luta contra os predadores e a busca por alimentos. Pode-se dizer que, ao aprimorar essas habilidades, o homem garantiu a sua história. Há indícios da prática do atletismo há pelo menos 5.000 anos no Egito, na Grécia e na China. No entanto, pessoal, o primeiro registro histórico de uma competição, né, no caso do atletismo, foi em 776 anos antes de Cristo. Foi quando Coroebus, da cidade grega de Elis, ganhou, pessoal. Ganhou a estádio, né? Era uma corrida no caso, de aproximadamente 200 metros e tornou-se o primeiro campeão olímpico conhecido da história. No Brasil, o atletismo começou a ser praticado no final do século XIX, né? E a primeira competição foi realizada em 1914 no Clube Espéria, né? Na cidade de São Paulo. Então, assim, a primeira competição realizada aqui no Brasil foi na cidade de São Paulo, né? Vocês podem observar algumas imagens aqui, alguns registros. E o atletismo, né, pessoal, assim, tendo algumas considerações, fazendo algumas abordagens sobre o atletismo faz parte dos esportes individuais e é considerado um esporte base, como eu falei, certo? Pois suas modalidades englobam a todos os demais esportes atléticos. Por exemplo, podemos observar um jogador em atividade numa partida de futebol, basquete ou voleibol, né? Outras modalidades também em si. Durante o jogo, ele anda, outras vezes corre, salta e pratica arremessos. Por isso, um jogador de futebol, basquete ou voleibol procura sempre desenvolver essas habilidades que são base, certo? Então, dos conjuntos de atividade física do praticante dessas modalidades. Então, na realidade, pessoal, o atletismo ele serve como uma base, certo? Como uma iniciação, né, para aprimorar, no caso, as outras modalidades, né? Ou seja, o futebol você está correndo, você está saltando, o basquete você salta também, o vôlei. Então, assim, o atletismo ele dá um embasamento, ele dá uma base muito grande para outras modalidades, certo? E hoje o esporte em si, ele exige uma performance muito, assim, perfeita, né? É um alto rendimento. Hoje os atletas eles estão fazendo seus trabalhos, as suas preparações, como se fosse uma espécie de umas máquinas, né? Então, assim, eles estão zelando muito para a questão do condicionamento físico e o atletismo, ele dá uma base muito grande, ele fortalece demais essas qualidades. Então, é uma das primeiras modalidades esportivas, isso o atletismo, que se pratica
pois baseia-se nos movimentos naturais, como saltar, correr e arremessar, praticando desde o início de nossa civilização. Originou-se da necessidade de treinar guerreiros, pessoal. Então, assim, a palavra atletismo, ela deriva do grego atlon, né, onde significa combate. As principais provas atléticas são as corridas, saltos e arremesso. Depois vamos aprofundar um pouquinho, certo, pessoal? Eu vou dividir esse conteúdo para vocês. Eu vou falar um pouco só das corridas, depois só os saltos e por último somente os arremessos. Porque como eu falei, ele é um conteúdo assim bem extenso. Então depois eu vou fazer essa divisão para vocês, para que a gente venha abordar de maneira separada, né, para entender um pouco mais e assim a gente consiga trabalhar o atletismo de uma maneira geral. A corrida é a palavra atlética, é a prova atlética realizada dentro de uma pista. Por isso, pode ser classificada como prova de pista. O salto é o arremesso e o arremesso são realizados dentro de um campo. Por isso, podem ser chamados prova de campo. Né? Depois vocês vão visualizar uma pista de atletismo, o campo, né, onde são divididas essas provas. No caso, as provas de pistas, as provas de salto e provas de arremesso. Aqui dá para vocês observarem, né, nessa figura aqui, aqui é uma prova de pista, certo? Pode observar também com barreiras. Uma prova de salto. E a terceira figura, uma prova de arremesso, né? Arremesso do peso. Como eu falei, vocês podem observar aqui uma pista de atletismo. Nós temos aqui todas as marcações, certo? O salto triplo, salto em comprimento, que é a distância, salto com vara, salto em altura, o lançamento do peso, vocês podem observar aqui o espaço, a demarcação, lançamento do disco e do martelo, aqui nós chamamos de gaiola, certo? É uma espécie de uma gaiola para proteção dos participantes, da arbitragem, né? Ela tem uma tela de proteção. A pista, vocês podem observar aqui, ó, em torno do campo, isso aqui tudo, né, em torno do campo é a pista, a partida dos 100 metros, ok? Partida dos 110 com barreira, a localização das barreiras aqui, ó, acho que dá para observar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, desculpa. Ó, aqui a localização das barreiras, ok? A linha de chegada, o lançamento do dardo, ó, que é realizado no campo, ok? E uma pista oficial de atletismo, pessoal, digamos, vamos falar assim, que uma volta completa, certo? Uma volta completa na pista de atletismo é equivalente a 400 metros, ou seja, se o atleta vai competir numa prova de 400, ele tem que dar uma volta completa. 800 metros, 2 voltas, ok? E essa pista ela é composta por 8 raias, né? Esses tracinhos brancos para dividir, para delimitar um espaço de um competidor e o outro. Então, são 8 raias. Vamos seguir um pouco. E vamos ver aqui provas do Programa Olímpico de Atletismo, ou seja, essas aqui são as provas rasas que são realizadas durante os Jogos Olímpicos, né? Então, por isso, o Programa Olímpico de Atletismo. Tem aqui algumas diferenças de algumas provas para os homens e para as mulheres. Por exemplo, os homens, nós temos 100 metros rasos,
100 metros rasos, que é uma prova curta, né? A prova mais curta do atletismo. 200 metros, 400 metros raso, 800 metros raso. Como eu falei, uma pista tem, né, a extensão de 400 metros, uma volta. 1.500 metros, 5.000 metros, 10.000 metros, 42, certo? 195 metros, 42.145 metros, que é uma maratona. 20.000 metros, né? No caso, a marcha atlética. E 50.000 metros também marcha atlética. Essas provas aqui são as provas masculinas, né? As provas para os homens. Agora vamos ver das mulheres, né? Corridas rasas. 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros, 10.000 metros, 42.195 metros, a maratona feminina, e 20.000 metros, a marcha atlética feminina, ok? Então essas são as provas rasas, né, para homens e mulheres do Programa Olímpico de Atletismo. As corridas de obstáculo são as seguintes, né? As corridas todas são provas realizadas durante as Olimpíadas. Homens, 110 metros, 400 metros e 3.000 metros. As mulheres, 110 e 400. Provas com obstáculos. Corridas de revezamento, pessoal, homem, 4, né? 4 por 100 e 4 por 400. Mulheres, a mesma coisa, 4 por 100 e 4 por 400. Então, são as corridas de revezamento. E as provas de campo, né, como expliquei anteriormente, as provas que são realizadas, né, na parte, digamos assim, a parte interna da pista, no campo. As provas dos homens: salto em altura, salto triplo, salto em distância, salto com vara, arremessos de disco, peso, dardo e arremesso de martelo, certo, pessoal? Com mais também o decátlon. Mulheres: salto em altura, salto triplo, salto em distância, arremesso de disco, arremesso de peso e o heptáculo, ok? Vamos seguir. Eu trago aqui para vocês um questionário, ok? Vou dar só uma lida. Primeira questão pede o seguinte: qual é a prova oficial mais curta do atletismo, né? Acabei de citar. Quantos metros tem uma pista oficial de atletismo? Quantas raias uma pista de atletismo oficial, né? Quantas raias tem uma pista de atletismo oficial? Cite 10 corridas rasas, vocês vão citar 10 exemplos de corridas rasas. Assinale um item correto em uma prova de 10.000 metros rasos. Quantas voltas os competidores correm, né? Quantas voltas eles vão dar na pista de atletismo? Sexta questão: o atletismo é uma modalidade de esporte que produz, em forma de competição, as atividades naturais do homem. Por isso é dividida em grupos de provas em que cada um representa uma dessas atividades. Analise as alternativas e identifique quais as provas relacionadas são denominadas provas de campo. Ou seja, pessoal, vocês vão marcar o item onde indica as provas de campo. Sétima questão: dentre as
corridas presentes nas provas de atletismo, qual seria a mais longa? Qual é a corrida mais longa nas provas de atletismo que eu citei há pouco tempo aqui para vocês? Nós temos aqui corridas de fundo, corridas de meio fundo, maratona, corridas rasas e revezamento. Eles vão marcar apenas um. Oitava, o atletismo baseia-se em quais movimentos naturais, né? Quais movimentos naturais, digamos, do homem? Nona, qual é o primeiro registro histórico de uma competição de atletismo? E a 10ª, como surgiu o atletismo no Brasil? Então, assim, pessoal, nós vimos um pouco sobre a introdução do atletismo. Como eu falei, é um tema bastante... É um tema onde você consegue abordar vários assuntos, né? É um tema bem grande de se trabalhar. Então eu vou dividir, como eu falei aqui no início, vou dividir entre provas, no caso de arremessos, de saltos, corridas de pista, né? Então hoje nós estamos vendo, né? Vimos no caso a introdução do atletismo. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Respondam a atividade, enviem na plataforma, qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um forte abraço do professor Adriano, pessoal, até a próxima, valeu!